Leandra Mutão aqui do Reiki Online Brasil e vou aproveitar esse cenário paradisíaco aqui para falar para vocês sobre os efeitos da purificação do Reiki, de purificação do Reiki. O que acontece? Às vezes quando uma pessoa ela é sintonizada na energia Reiki ou quando ela recebe tratamento de Reiki, vamos supor que ela esteja recebendo tratamento de Reiki, ela diz que piorou, diz que em vez de melhorar, ela ficou pior. Por exemplo, se ela estava com dor de cabeça, a dor de cabeça ficou pior. Ela às vezes não consegue dormir, às vezes tem crises de choro, às vezes tem diarreia, às vezes dá probleminha na pele, tipo uma alergia, assim. Então, isso é muito natural, isso acontece com muita frequência. E um dos nossos Shihans são mestres dos mestres. Ele aprendeu Reiki com o próprio Sensei Usui, criador do Reiki. O nome dele é Hayashi, né? Sugiro Hayashi, para quem não conhece, para quem já é reikiano, com certeza já conhece. Então, o Dr. Hayashi, que era médico da marinha japonesa, ele também foi um dos precursores do Reiki, aprendeu do próprio Mikao Usui, e ele tinha um termo muito específico para falar disso. Ele chamava de efeito do córrego de águas turvas. É o seguinte, quando a gente vê um córrego e ele tá calmo, assim, né? Tá tudo muito calmo, mas por baixo tá cheio de folhas mortas, lodo. Então você vai começando a retirar o lodo, colocando para fora, vai, retira e coloca para fora. As águas vão ficando turvas, vão ficando sujas. E é exatamente isso que acontece quando a gente vai aplicar Reiki. A pessoa começa a ser harmonizada com a energia Reiki. E aquela doença, aquela toxina que ela tinha dentro dela, aquilo começa a sair. E no que sai, às vezes traz esses efeitos colaterais, que são chamados exatamente isso, córrego de águas turvas. Outras pessoas vão chamar de efeitos colaterais do Reiki, e efeitos de purificação do Reiki, enfim. Mas tudo é a mesma coisa, é muito comum isso acontecer. O que eu sugiro é que você continue, se você já é reikiano, fazendo sua auto-aplicação, porque vai desaparecer. É uma reacomodação da energia. O Dr. Hayashi falava que é pelo excesso de energia que quando entra o Reiki vai se acomodando. Então já tem a energia da toxina, mas a energia Reiki que vai entrar para purificar, isso tudo vai demorar um pouco para se acomodar. Mas mantenha calma, continue fazendo a sua auto-aplicação. E se você está recebendo Reiki, também não deixe de receber. Continue recebendo, porque naturalmente esses sintomas vão desaparecer. Nós nos acostumamos a ficar doentes. Ai, que triste, né? Ai, mas é verdade. Nós nos acostumamos a ficar doentes, nós nos acostumamos com as nossas doenças. E quando estamos nos curando, começa a dar um mal-estar em se curar. Não é muito louco isso? Gente, nós realmente estamos numa época assim de muitas doenças, doenças emocionais, doenças espirituais, doenças físicas, né? E quando nós recebemos a possibilidade do Reiki, de receber o Reiki ou de ser sintonizado nele, isso já é um mérito incrível que Deus está nos dando, o universo está possibilitando para que nós possamos nos livrar das nossas toxinas, né? E então, quando isso acontece, às vezes a gente ainda se ressente, porque é incrível, mas nós temos síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência pela nossa doença, pelo nosso conflito, por aquela pessoa que a gente chama de inimigo ou de adversário. Nós temos síndrome de abstinência por obsessores. É muito comum quem é espiritualista, espiritista ou espírita, que vai, por exemplo, numa sessão e aí começa a ser curado, a ser tratado e tal, e começa a buscar os obsessores de volta, porque a vida dela começa a ficar muito boa e ela não consegue ficar nesse estado ainda. Então ela precisa de mais Reiki, de mais suporte, de mais ajuda, porque o nosso estado natural é um estado de equilíbrio, estado de homeostase, estado de paz, de serenidade. O que tem acontecido é que temos nos afastado da nossa natureza divina, temos procurado com o nosso ego consertar a nossa vida, não confiamos no fluxo, não confiamos que tudo tem que a nossa vida ela segue um fluxo, e se nós obedecermos ao fluxo nós sofreremos muito menos. Mas acontece que nós queremos nos meter e sofremos muito mais.
E aí quando a gente começa a criar meios, circunstâncias para poder artificialmente resolver alguma coisa, aquilo fica muito pior. Então é isso que nós como humanidade temos feito. Nós temos criado tecnologia, nós temos criado argumentos, nós temos criado silogismos, né? Um pensamento que leva ao outro para criar uma conclusão falsa. Nós fazemos isso com muita propriedade. Então nós criamos suposições, aumentamos alguma demanda que nem era daquele tamanho, imaginamos coisas que não são, para depois descobrir que não eram, mas aí já perdemos ali 10, 30 anos da nossa vida. E aí o que acontece? Acontece é que a gente não sabia, mas a gente estava se machucando e estava se enfermando. Então o reiki, quando ele entra, ele vai harmonizar a gente, ele vai nos colocar num estado natural, que é o estado de saúde. Mas por tantos anos doentes, nós vamos levar algum tempo para nos acomodar. Agora com a situação de saúde, de vigor, de espontaneidade, de naturalidade, de alegria, mas não uma alegria motivada por entorpecentes, é uma alegria genuína. Os budistas falam uma expressão incrível, maravilhosa, é um contentamento gratuito. Você não tem motivos, mas você está feliz. Não é um contentamento que dependa de algo, não tem nada. Pode estar chovendo, você está alegre, pode estar fazendo sol, você está alegre, você pode estar sozinho, você está alegre, você pode estar acompanhado, você está alegre. Bom, isso tudo para falar sobre a nossa doença crônica e como o reiki pode ajudar, né? Então, se você está recebendo reiki, continue recebendo, não deixe de receber, continue recebendo as suas aplicações de reiki, se é semanalmente, ou se é de cada 15 dias, ou se é uma vez por mês, não importa, mas não deixe de receber. Se você está se auto-aplicando aquelas auto-aplicações por 21 dias, porque depois que a gente sintoniza, a gente faz auto-aplicação por 21 dias, que é justamente para a gente fazer o acomodamento, a acomodação dessa energia nova que está entrando no nosso corpo. E isso traz o que a gente chama de expurgo, né? Ou seja, as nossas impurezas subirão à tona. Mas não se desespere. Aconteceu comigo, aconteceu com o meu mestre, aconteceu com o mestre dele, aconteceu com o próprio Mikao Usui. É normal. Não deixe de praticar, não deixe de receber. Esse é o nosso canal aqui na internet para falar de reiki, trocar ideias sobre reiki. E eu adoro estar aqui na companhia de vocês. Então, se essa história sobre a purificação trouxe alguma luz para você, comenta aqui comigo. Você já é sintonizado? Se você não é sintonizado, já aconteceu com você de receber reiki, se sentir bem, se sentir mal? Houve algum expurgo que aconteceu? Comenta aqui, vamos conversar. Essa é a única maneira mesmo que a gente tem para trocar ideia. Fala aqui comigo que eu vou ter muito prazer em conversar com vocês todos, tá? É um grande prazer estar na companhia de vocês. Espero muito que o Reiki Online possa estar ajudando. Obrigada pela sua companhia. Gachou!